é uma ação humana, é o consumo humano que gera uma poluição? Nós temos uma história, né? Quem nos antecedeu aqui, em todas as faculdades, não só em Direito, tem essa história de mudar um pouco o país, de ir para frente, de fazer. Olá, tudo bom? Eu sou Juliana Torres, advogada ambientalista, professora de Direito Ambiental, e eu vim aqui para mais um bate-papo sobre algum tema da área jurídica, sobre algum tema que vai mostrar para você aí, advogado, juiz, delegado, promotor de justiça, como sair da sua situação de hoje, como entender direito ambiental e o que isso vai mudar na sua carreira, no seu trabalho, na sua vida, nas suas relações e no nosso futuro. O tema de hoje é sobre alimentação, direito à alimentação. Eu não sei se você já ouviu falar, mas aqui no Brasil, desde 2006, nós temos uma lei específica sobre segurança alimentar e nutricional. Lá nessa lei, 11.343, se eu não me engano, né? Deixa eu ver aqui. Isso, 11.346 de 2006, a gente fala sobre a indispensabilidade do direito à alimentação para a nossa condição de dignidade da pessoa humana. Então, eu só posso falar em meio ambiente adequado se eu tenho uma alimentação adequada. E não é qualquer alimentação. É uma alimentação que envolve questões ambientais, que envolve questões regionais. O que alguém no norte do Brasil come não é exatamente o que alguém do sul come. Tá tudo bem, e a gente tem que respeitar tudo isso. E é por isso que você aí, da área do direito, também pode trabalhar com essa lei. Aliás, essa lei deveria ser assim, como a Constituição. Todo mundo, em todas as áreas, entender. Porque isso é indispensável, né? A nossa condição de ser humano é indispensável que nós, operadores de direito, saibamos dela ao pé da letra. E sobre essa lei, sobre como a gente pode trabalhar com essa lei, como isso pode ser um negócio, como de fato a alimentação saudável pode ser um negócio e não apenas um papo, né? Como a gente vê por aí, não é uma questão de caridade, né? Deixa o padre Júlio Lancelotti lá da Moca aqui de São Paulo cuidar disso. Deixa alguém falar aí da fome, mas a gente não vai ligar para isso não. Não é bem assim. A indústria alimentícia, ela é uma das mais ricas do mundo. E no Brasil, nesse ano, nós batemos recordes de safra. Inclusive a safra de soja, como eu já comentei aqui com o Thomas, né, numa live que a gente fez aqui recentemente, em junho. Então, se nós produzimos muitos alimentos, nós, em tese, não deveríamos passar fome, né? Essa é a lógica. E o que o advogado, por exemplo, tem a ver com tudo isso? O que ele pode estimular? O que ele pode mudar dessa realidade? Ele pode sim e pode muito. E por isso que eu chamei para conversar com a gente o André Luzzi. Ele é formado em RI, Relações Internacionais pela PUC, São Paulo, né? Quase no meu conterrâneo ali, de 2000 e pouco. Ele é mestre em História pela USP e ele é o coordenador geral, entre vários assuntos que ele faz, o currículo dele é vastíssimo, mas dentre várias ações, ele é foi um coordenador geral da ação da cidadania contra a fome. Nós fazemos parte do Comitê de Justiça Alimentar, nós fazemos parte do Fórum Nacional, Fórum Estadual, né, de Paulista, de Saúde e Segurança Alimentar, é ali que eu conheci, e por isso eu gostaria de conversar hoje com ele. Boa tarde todo mundo. A alimentação em poder, né, tem tanta coisa bacana. Bom, deixa eu esperar ele chegar aqui, não sei se ele já tá aqui, para que ele possa entrar e falar com a gente, tá? André, se você estiver aqui, você avisa, não sei se você está com algum outro perfil. Você me avisa que hoje a gente vai entender como também o assunto da fome também é um assunto do direito, também é um assunto dos advogados que podem colocar isso na mesa de trabalho. Deixa eu ver aqui. Ele chegou. Bem-vindo, André. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Olá, olá. Olá, tudo bom? Tudo bom. Por 5 minutos eu já não estaria andando, estava em casa para poder falar com vocês. Ah, tá, relaxa.
Relaxa, esse não tem problema negócio, não. esse negócio da chuva, Enquanto isso- quando cai um pouquinho, desorganiza toda a cidade. Mas isso tem a ver um pouquinho com as... Um pouquinho não, tem a ver bastantão com as mudanças climáticas, né? E a alimentação tem um peso enorme, como a gente organiza a nossa produção, como a gente mantém as cadeias de alimentação, em que envolve a distribuição, o acesso, também os serviços de abastecimento público. Aí valeria a pena a gente iniciar imaginando como que a gente constrói essa noção do direito humano à alimentação, porque agora, na atualidade, não é difícil a gente constatar isso. Difícil era no começo, né? Quando a gente evocava. Mas hoje, a gente olha e fala, é tão absurda a ideia de as pessoas passarem fome, que quando a gente faz uma consulta, em geral as pessoas tendem a concordar. Então o que eu dizia era que no tempo mais odierno, não é difícil a gente enunciar a alimentação como um direito e com isso ter um certo senso do comum, que passar fome, ter uma má alimentação, não é algo digno ou que é uma afronta aos direitos. Mas a ideia da materialidade, da objetividade desse direito é que a gente precisa avançar cada vez mais. A gente conseguiu incluir como um direito social apenas nos anos 2000, que se inclui como no artigo 6º da Constituição Federal, mas em articulação a isso, não foi criado um capítulo na Constituição que detalhasse esse direito. Ele foi inserido no artigo 6º, mas ele não tem todos os dispositivos na própria Constituição, né? Por exemplo, quando a gente olha do direito à saúde, tem um capítulo da saúde. Quando a gente fala no artigo 6º da educação, tem lá depois um capítulo que fala como que vai se dar a materialização desse direito. Da alimentação, ele só coloca, depois de uma ampla mobilização social, vamos dizer que ele cita, ele coloca no rol, mas ele não fala como isso vai assegurado. A lei que foi citada, né, pela Juliana, apesar da gente chamar uma lei complementar, ela não tem a mesma força de estar ali na Constituição, balizando todo o ordenamento jurídico. Então a gente criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, mas de uma forma muito frágil. A gente fez um exercício de criar um desejo, uma coesão política para a aprovação dessa lei, da Lausanne, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, só que a gente não conseguiu fazer um sistema, por ser um tema intersetorial, um sistema que fosse central, que fosse um sistema único. E ele é um sistema por adesão de estados, municípios e também de entes privados. Então ele não consegue ter uma mesma dever de cumpra-se do que é o SUS, de que é o Sistema Único da Assistência Social, que é o Sistema Nacional de Trabalho e Emprego, que é da Educação com a LDB. O de Segurança Alimentar e Nutricional, ele guarda uma certa debilidade, fragilidade em relação a outros sistemas. Não à toa, a primeira medida do governo Bolsonaro, né, logo na sua posse, foi uma medida provisória que extinguiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que era previsto nessa lei, na Lausanne. Então, imagina só, né, mesmo com toda a mobilização social, com toda a produção, com toda a importância que um conselho como esse tem e fez ao longo de quase 10 anos, 14 anos, melhor dizendo, ele foi completamente desprezado no início da gestão Bolsonaro. E ele é um componente do CISAM. Então, o momento atual, inclusive muito interessante a Juliana comentar do nosso Comitê de Justiça Alimentar, é discutir com
todos os parlamentares, com o sistema de justiça, com os professores, o mundo acadêmico, né, os estudantes, sobre como garantir a aplicação do direito humano à alimentação no Brasil, com o ordenamento internacional, sejam as declarações de efeitos imediatos, sejam as soft leis, as soft law, que permitem declarações e outros instrumentos que orientam a prática jurídica, e também, no nosso nível nacional, as leis que versam sobre temas relacionados à alimentação e agricultura. Então, acho que a pandemia, ela nos revelou ainda mais como que nós não temos muito consolidado, consubstanciado os mecanismos de exigibilidade do direito humano à alimentação no Brasil. A gente vem fazendo um grande esforço de mostrar que isso não é uma benesse, não é um privilégio, não é no âmbito das caridades, que a alimentação é sim um direito e para isso precisa ter ações concretas do poder público para prover, proteger, promover e monitorar a realização do direito humano à alimentação. Então, acho que é nesse sentido que hoje é o nosso grande desafio enquanto processo e projeto civilizatório. Por tudo que nós caminhamos nesse período de lutas contra a fome, esse é o grande desafio enquanto projeto de nação, né? Não é só de defensores de direitos humanos. E, por outro lado, também entra uma chave importante do nosso debate, que é a violação do direito humano à alimentação, não apenas no campo do ato discricionário de um administrador de optar por uma ou outra política pública, mas como que ele pode usar a alimentação para fins de tortura, de um genocídio ou de qualquer outra forma de violação da dignidade humana, né? Crimes humanitários. E a gente vê isso em muitas situações. Vamos imaginar instituições totais, onde as pessoas estão privadas de sua liberdade, como prisões, como hospitais de custódia e tratamento, ou outros equipamentos na área da saúde mental, né, que as pessoas estão sem poder manter o vínculo familiar, estão sob a custódia do Estado ou de uma entidade privada. Nós também temos as instituições de longa permanência, no caso das pessoas idosas, temos a situação das crianças privadas de liberdade numa medida socioeducativa, temos situações de uma decisão de um ente privado que gera um deslocamento, né, que pode ser a questão de remoções, né, de grupos humanos, ou para fins de mineração, pecuária, produção de infraestrutura. Então, são medidas que, sem o cuidado, sem uma medida de proteção por parte do Estado, a população pode ter o seu direito violado e mais, né, de ser considerado uma medida degradante ou tortura. Acho que esse também é um outro prisma. Não é só pela ausência decorrente de políticas econômicas ou uma conjuntura, né, política, mas também associada à prática de determinados grupos para oprimir, para se impor contra outros segmentos da população, né? A gente tem visto isso muito em casos de conflitos armados, situações que podem ser também associadas a mudanças climáticas, aos impactos socioambientais, quando o Estado deixa de se ocupar, de preservar esse direito, também é uma forma de tortura ou tratamento degradante. Quer dizer, são várias ações que o Estado se omite, ou que ele, por decisão dele, ele quer realmente que as pessoas não se alimentem corretamente. Então, se ele
promove um desmatamento grande de uma área para a construção, sei lá, de vários empreendimentos imobiliários. Ele está promovendo, de alguma maneira, que aquela população não vai ter alimento depois, ou vai ter condições climáticas, né, muito fortes, muita poluição, e aquilo vai reverberando na qualidade também da alimentação. E, então, quer dizer, aquele advogado que está lá cuidando da questão imobiliária, ele também deveria estudar e saber muito sobre questões de alimentação e segurança alimentar, para ele poder prever o impacto daquela ação que ele está fazendo. Então, é isso, é a gente olhar em todos os aspectos aonde que tem ali o impacto da alimentação, onde que ele pode promover esse direito à alimentação. Por um lado, é observar que preceitos constitucionais estão sendo violados, porque a Constituição ela já se ampara nessa lógica da integralidade, de uma perspectiva de solidariedade das ações públicas, inclusive como estão estruturados os programas sociais, os programas de previdência, os programas também de princípios da precaução, é um princípio talvez mais recente, mas já encontra ressonância em nossa Constituição, né? Então ele já tem, até mesmo na hora de prever o uso de um determinado produto químico, ou uma técnica, ou um desenvolvimento de tecnologia, o princípio da precaução e da prevenção já são amparados na nossa Constituição. Então também a gente observa que medidas também de liberalização do uso de agrotóxico, de produtos químicos, de produtos transgênicos, todos esses eles podem trazer repercussões e impactos muito negativos na comunidade, prejudicando e contaminando tanto as pessoas como o meio ambiente e fazendo com que isso se perdure por muitos anos, né, por gerações, muitas vezes, e que isso deve ter uma ação pública no sentido de mitigar, de reparar, ou até mesmo criar as condições de uma outra política para responder a esses anseios da comunidade ou ao mal que foi levado a essa população. Enfim, isso também é um ponto interessante. Então, que os operadores, né, tenham essa dimensão integral, imaginando que os direitos são conexos, né, eles estão interligados, principalmente os direitos humanos, se a gente for olhar por um prisma internacionalista, eles estão de forma conexa. As pessoas não podem abrir mão desse direito, então uma pessoa que está sendo expulsa numa reintegração de posse ou do direito que possui de permanecer, ela não pode abrir mão de falar, putz, indo para uma outra região, eu abro mão de me alimentar adequadamente, ela não tem como abrir mão disso. E a gente também lidar com essas duas outras dimensões para os advogados que trabalham com pesquisa, desenvolvimento e comércio, né? Esses princípios da precaução e da prevenção em saúde, né, notadamente, os profissionais advogados que trabalham no campo da saúde pública, coletiva, é muito fundamental que eles tenham esse princípio em conta também. Eu vejo que isso ainda é como se fosse uma novidade. Eu falar da lei, como eu estava comentando, e comentar sobre o direito à alimentação, porque não se desenvolve muito isso nas faculdades de direito, ora porque talvez, né, uma cultura brasileira de que, não, isso deixa lá com alguém fazendo caridade, e aquilo não é visto, não é interiorizado no trabalho. Você vê isso também em todas as suas atividades do seu dia a dia? Você vê que é algo um pouco esquecido ainda? Parece que a alimentação não dá dinheiro, esse direito não dá dinheiro. O que você percebe disso? Por um lado, a gente tem muita escuta hoje em dia dizendo assim, promover a segurança alimentar e nutricional na perspectiva do direito humano à alimentação. Mas quando ou pensar a saúde na perspectiva do direito humano à alimentação adequada e saudável. Mas quando a gente imagina isso na prática do serviço, do programa, das políticas, elas se transformam apenas num plano operativo
e de gestão. E nós precisamos trazer um pouquinho mais desdobramentos do que significa esse direito humano à alimentação. Um exemplo, né, que a gente sempre recorre e é muito bacana ter uma experiência como essa, um exemplo como esse. Vamos supor, uma municipalidade não faz bom uso dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. E uma das sanções é aquele município deixar de receber o recurso ou ter diminuído o recurso por conta da má gestão. Ou porque não prestou contas, ou se a gestão foi realmente de muito mal feitos, fica glosada dessa verba e não é repassado o recurso. O que acontece com isso? Não é que o gestor foi punido. Acontece que as crianças foram punidas. São as crianças que vão deixar de comer adequadamente. E se a gente olhar na perspectiva do direito humano à alimentação, essas crianças têm o direito de se alimentar adequadamente na escola, no tempo que elas permanecerem. E aí a gente acaba, pensando no direito administrativo, apartado desse direito humano fundamental. E o melhor interesse do menor, que também está em outros documentos, normas, também está sendo descumprido. Ou agora na pandemia, quando alguns gestores decidiram por permanecer com a alimentação escolar, mas oferecendo cartão alimentação. É uma decisão administrativa, mas ela não está amparada na dimensão do direito humano à alimentação, porque ela não está respeitando as referências da cultura alimentar, ela não considera a universalização do acesso em regiões com dificuldade de financiarização, com dificuldade de utilizar sistemas informatizados, não dialoga com as necessidades de restrições alimentares que as crianças têm, que pode ser uma patologia, por exemplo, resistência a algum ingrediente, algum produto, como os celíacos, mas pode ser uma necessidade relacionada a uma pessoa com deficiência e ela precisa ter uma alimentação com alguma tecnologia diferenciada. E só dar o cartão alimentação não se resolve. Funciona. Então, no âmbito administrativo ou do direito administrativo, alguém poderia falar assim, sim, foi a medida mais apropriada, dialogando com o princípio da razoabilidade, da economicidade. Parcialmente, porque esse outro elemento todos que a gente falava do direito humano à alimentação não foi observado. E aí que está o pulo do gato, né? Infelizmente, as instâncias que deveriam preservar pela realização do direito humano à alimentação também não têm essa formação, ou imaginam que é uma luta inglória de efeitos inócuos. E aí um procurador, um promotor, um defensor público mesmo, não consegue ver nexos causais para garantir a reparação desse dano, porque também a gente até muitas vezes foi discutindo isso, né? Acho que com o Comitê de Justiça Alimentar a gente falava disso. É mais interessante a gente apresentar uma ação, fazer uma representação de um conjunto da população, quase do interesse difuso, ou vale a pena a gente arrolar um conjunto de pessoas que estão com seus direitos violados, direito humano à alimentação violado, e representar essas pessoas como titulares, sujeitos de direitos que estão com seus direitos violados. No caso das crianças, os seus responsáveis. A gente tem poucos ganhos, na pandemia mesmo poderia ser um grande espaço, né, para a gente testar essas teses jurídicas, a gente conseguiu muito pouco. Teve um episódio no Rio Grande do Sul, que o Eduardo Suplicy, ele sempre comenta nas suas intervenções, que foi o processo que chegou ao Supremo Tribunal Federal de uma pessoa em situação de rua que apelou para a garantia do auxílio emergencial, descumprindo um pouco a noção de que é para um conjunto familiar ou precisa estar domiciliado, e isso foi um grande debate, né? Então, conseguiu que essa pessoa tivesse reconhecido o direito a receber o auxílio emergencial.
E também por conta desses aspectos administrativos dos perfis dos programas, né? Às vezes os programas, eles são definidos nos birôs dos governos e a gente tem uma série de sombras que, sobrepondo os programas sociais, muitas pessoas ficam de fora dessas coberturas de cidadania. Então, por exemplo, se cobra um perfil de renda, se cobra um domicílio, se cobra algumas condições para participar dos programas sociais, a população em situação de rua, por exemplo, é um grupo que historicamente vem tendo dificuldade de acessar os programas. Por exemplo, tem aplicativo num celular para poder acessar a inscrição dos programas emergenciais. Ou, por outro lado, a gente viu na pandemia também, esse foi o caso um caso mais isolado de uma pessoa requerendo o seu direito. E nós tivemos também outras representações que aí eram mais do direito a exigir, né? Então, várias iniciativas foram pela OAB, por partidos políticos, e nós temos um conjunto até de ADPFs, de arguição de descumprimento de preceitos fundamentais, que estão no STF para apreciação. Mas lentamente, naquele processo moroso, né, que ainda é necessário encontrar esses nexos e as teses jurídicas fundamentando que houve uma intenção do governo em não implementar essas medidas. Deliberado, né? Essa que é a grande dificuldade de comprovar, porque ele pode alegar que ele foi eleito com uma plataforma política, que ele envidou todos os esforços para assegurar a realização dos programas e que por um princípio da discricionariedade ele foi feito tudo que ele tinha possível em mãos, né, para decidir. E a gente tem que mostrar que não, né? Essa que é a grande... Mostrar que sim, o governo e o Estado, ou município, estados e a União, foram omissas, porque aí entra um elemento importante, né? Quando a gente fala de crimes contra a humanidade ou do direito humano à alimentação, é preciso mostrar que o ato de omissão também é passível de responsabilização, né, por ser crime. Exatamente. Como você bem colocou, então a gente já está na fase de construção dessa jurisprudência aí para os casos em que, como você bem falou, parece que fica lá no direito administrativo, são questões de políticas públicas, enfim. Mas o que eu percebo, que eu estimulo os advogados, todo mundo a estudar a questão do direito à alimentação, é porque é algo que está para todo mundo, né? Então, o advogado que está cuidando da família, o advogado que está cuidando lá do setor, sei lá, sucrocoleiro, o advogado que está lá no mercado de capitais, todo mundo precisa entender disso e efetivar isso. Você vê que tem, como todas essas diferentes áreas de trabalho, tanto juízes, promotores, delegados, que eles podem estudar e tem como, no seu dia a dia, implementar alguma coisa assim, atuar, defender, promover esse direito? O que você acha? Então, você sabe que a gente já vinha num esforço muito grande de formar os operadores do direito, nessa área do direito humano à alimentação, tentando que as escolas da defensorias públicas abordassem esse conteúdo, que a escola da magistratura abordasse, as escolas também dos tribunais de justiça, e em todos os níveis, né? O CNJ pudesse fazer uma resolução sobre a formação dos profissionais em direito. A gente foi conquistando algumas coisas, mas com muitas dificuldades em outros níveis. Mas agora, na pandemia, a gente tem visualizado muito essa necessidade de, já na formação acadêmica, poder ter disciplinas que abordem o direito humano à alimentação de uma forma transversal, que pudesse ter, na verificação de conteúdos, projetos, provas, trabalhos, seminários, congressos, que pudessem as próprias universidades abordar de uma forma mais integrada esse tema. Até mesmo, como a gente experimentou agora, dia 27 de
de setembro, nós fizemos o Tribunal Popular da Fome, para discutir teses, reconhecer esses nexos causais, pensar os argumentos que foram sustentados pela defesa e pela parte reclamante. E com isso a gente até vê em outros países como tem sido essa abordagem de uma forma intersetorial. E aí pudesse ser, eu sei que existem, né, nas escolas de formação em direito os júris simulados, talvez pudesse ter mais vezes também júris simulados com os temas associados à alimentação, à agricultura, os impactos ambientais. Por exemplo, como é que a gente vai conseguir responsabilizar um país pelos descumprimentos dos acordos internacionais relacionados às mudanças climáticas? E sabendo que esses são mudanças que impactam no acesso à alimentação. Nós estamos vendo hoje enchentes, lugares de muita seca, nós estamos vendo crise hídrica, nós estamos convivendo com deslocamentos humanos em razão das dificuldades ambientais e também os refugiados ambientais e um racismo ambiental que impacta notadamente as populações negras, indígenas, ribeirinhas, tradicionais, que têm muito mais dificuldade de acessar os recursos naturais. E aí, como é que a gente responsabiliza esses agentes públicos ou privados pelos impactos ambientais que provocam mudanças climáticas e, com isso, afetam o acesso a alimentos saudáveis e adequados? Então, garantir essa visão sistêmica e aonde está a violação do direito que poderia ser objeto de mais ações nas faculdades, universidades, que trouxessem mais luz. E aí, convidar os especialistas, juristas, quem está na operacionalização do sistema de justiça, e até mesmo provocar via os órgãos representativos da categoria, também ao CNJ se manifestar sobre isso, né, a partir de uma própria portaria ou um outro instrumento que desse uma diretriz de como deve ser a atuação do profissional da advocacia nesse sentido. Sim, Às vezes eu não sei se eu estou usando as melhores palavras, porque eu não sou do campo do direito, eu sou um estudante da ciência jurídica, que é um pouco diferente, mas vocês me corrijam se estiver errado as palavras aí. Sim, não, nada errado não, você é um perfeito defensor dos direitos da alimentação, dos direitos humanos, imagina. A OAB tem que dar para você uma honraria, viu? Um diploma aqui de diploma mérito. De Luiz Gama, viu? Igualzinho, não muda nada. Parabéns, viu? Inclusive, a gente podia fazer isso. Nosso coletivo, Alimentação e Poder, nós justamente criamos uma cátedra, chama Cátedra Popular do Direito Humano à Alimentação, para confluir as diferentes linhas de pesquisas, mas as pesquisas de um caráter popular que pode romper esse muro da faculdade, das instituições de ensino e pesquisa, e também imaginar que a gente pode formar defensores populares do direito humano à alimentação. Se em outros países, né, como no próprio Estados Unidos, existem os paralegals, que são os defensores populares, a gente poderia, até com as experiências das promotoras legais, as mulheres promotoras legais, que é uma das iniciativas muito exitosas, né, em defesa do direito das mulheres, imaginar também a nossa formação de promotores e defensores populares da segurança alimentar e nutricional, do direito humano à alimentação. A gente pode pensar o melhor nome, mas a ideia seria essa, de que todas nós podemos ser defensores desse direito, não necessariamente só quem fez a formação em direito ou que está nos órgãos de defesa. Claro. Olha, podemos pensar assim, deixa aqui já, coloco à disposição como estudante disso, como professora disso,
Vamos criar algo, né? Com certeza deve ter muitas pessoas interessadas em defender, em ser uma promotora aí, né? Nesse sentido, um promotor. E olha, a gente vai ganhar muito. A gente vai começar, né, a pulverizar isso, a disseminar de uma forma bem capilar, né? Todo o Brasil. Que bom. Conte comigo. Se vocês pensarem, se vocês já avançarem nessa ideia aí, ou para plantar ainda, pode contar comigo. A gente faz uma reunião e vamos lá. Muito bom. Muito bom. Poxa, muitíssimo obrigada por ter vindo aqui. Essa live vai ficar gravada. Eu vou levar para os estudantes também, para os meus alunos, futuros alunos, para quem quiser passar por aí e assistir, como incentivo, né? Como um alerta, porque nem todo mundo, como você sabe, estuda, às vezes nem ouviu falar nesse negócio de CISAM, aí não sei, nunca parei para olhar para isso. E como pessoas que querem realmente, às vezes, mudar do lado de carreira, mudar de trabalho, né? Querem, às vezes, colocar mais propósito, tá cansado de trabalhar na visita de família, tá cansado da Faria Limers, eu brinco. Então, vem aqui para outros temas que eu acho que vai ressaltar mais esse propósito de quem fez direito, que, como você mesmo sabe, tem essa ânsia aí por defesa, por justiça, por igualdade, enfim. Obrigada, viu, André? Sim, aí fazer um convite, então, a todas as estudantes, pesquisadores, professores da instituição também, que possam nos ajudar a difundir e cobrar que o STF aprecie rapidamente as ADPFs que tratam do tema da alimentação, do direito humano à alimentação, assim como da reforma agrária e dos direitos dos povos indígenas, que são também outros temas associados à garantia da segurança alimentar e nutricional, e com isso a gente poder barrar as medidas do governo federal que violam esse direito tão fundamental. E é por isso também que a gente costuma usar bastante, né, nas nossas mensagens, nas nossas formações, o termo, temos fome de direitos, sede de justiça, porque isso faz com que todos nós tenhamos que nos haver com essa discussão, não apenas os profissionais dessa área, mas que todos nós podemos formar um sentido de justiça a partir da nossa prática, da nossa lida, e até porque todos nós precisamos comer. E aí, isso nos inclui em todos os debates sobre alimentação, sobre água, sobre cultura alimentar, sobre o bem viver. Exatamente. E a lei é para todo mundo. A lei não fala assim, olha, essa lei é só para pobre até um salário mínimo. Não, né? A alimentação, segurança, é para todo mundo. Pobre, rico, milionário, é todo mundo junto aqui, né? Que bom. Bem, então é isso. Temos fome de direitos, sede de justiça. Pode ser, inclusive, por exemplo, um concurso de monografias dos alunos para eles poderem dissertar sobre esse assunto e com isso tornar o debate mais popular na própria instituição de ensino. Uma sugestão minha aqui, já contribuiu. Boa, vou colocar aqui mesmo no Instagram, vamos lá, história, todo mundo ver. Que bom. Obrigada, viu, André? Obrigada por tudo e parabéns mais uma vez por todo o seu empenho, sua dedicação e seu trabalho, viu? Que é tão fundamental. Parabéns, viu? Obrigada, conte comigo.